E amém. Quem crê na oração, diga amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Poder assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, nós estamos numa série de mensagens com o tema Posicione-se. Fomos ministrados no primeiro domingo de ceia desse ano, ou melhor, no domingo de ceia, foi o segundo domingo desse ano, com o tema sobre fé e coragem. Posições, decisões que destravam destinos. Domingo passado o pastor Edson trouxe a palavra sobre santidade. As decisões que preservam o futuro. O quanto é importante nós termos uma conduta, uma atitude que busca o caminho da santificação. E a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. E hoje nós vamos falar sobre saúde física e emocional. Fala comigo, decisões que restauram a alma. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Nós temos alguns textos na projeção, mas abra comigo na sua Bíblia aí, esses textos, para iniciarmos. Deixa aberto aí, livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 4 até o verso 8. Reis, capítulo 19, verso 4 em diante, até o 8. Depois nós vamos também fazer menção do Salmo 42, verso 5. E diz assim o texto: Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu, bebeu e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o monte Sinai, o monte de Deus. Agora, o Salmo 42, verso 5. Davi diz assim: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador. Feche os seus olhos por alguns segundos. Espírito Santo, aqui nós estamos submetidos à Tua palavra. Ministra o nosso coração. Dai-nos, Pai querido, a revelação na Tua palavra. Que nós sejamos tocados por Ti, sejamos, Pai querido, ministrados por Ti, e que a Tua presença possa transbordar o nosso coração, e nós possamos sair daqui hoje, renovados, curados, restaurados, posicionados em Ti, para vivermos o propósito e o plano que o Senhor tem reservado para nós. Pai, tira de nós a distração,
tudo aquilo que rouba de nós a nossa mente e o nosso coração de ouvir a Tua palavra, porque nós viemos aqui para isso, ouvir a Tua palavra. Então, Senhor, preserva a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos estar atentos à voz do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus, porque ela é viva e ela é eficaz. Quando nós lemos esse texto de Elias, nós precisamos pontuar algumas coisas, para que todos possamos entender. A Bíblia fala que Elias está cansado. Não necessariamente que ele está querendo morrer, mas um sentimento tão próximo, devido à fadiga das batalhas que ele estava enfrentando. Qual que era o cenário? Jezabel, uma mulher muito poderosa, casada com um rei, desculpe a palavra, frouxo, um homem frouxo, que não soube se posicionar, e isso, abro aspas, e dentro do contexto fecho aspas, não é sobre machismo, mas sobre o do homem saber o seu lugar, a sua postura, e ela dominou o seu reinado, e começou a governar no lugar do próprio rei, e de forma muito maligna, ela começou a fazer coisas que trouxe destruição naquele tempo. Era mistura de poder, religião, controle, política. Então, Jezabel, o que ela fez? Ela institucionalizou a idolatria. Antes dela, o povo de Deus, Israel, já flertava um tanto com os ídolos. E com Jezabel, o culto a Baal deixou de ser um flerte e passou a ser tolerado, passou a ser politizado e se tornou um ato de Estado oficial. Então o texto diz, eu estou citando alguns textos de 1 Reis 16:31, porque a história é longa. Acabe tomou por mulher Jezabel e foi e serviu a Baal. Então ela constrói templos, altares, sustenta profetas, e a idolatria deixa de ser um pecado e passa a virar um sistema. Aquilo que era condenável, que era repugnante, e ainda é, ela torna aquilo como algo tolerável e como algo a ser cultuado. Então ela começou a fazer algo que nos dias de hoje não é muito diferente. Ela começou a controlar os profetas para fins ideológicos. Os profetas comiam na mesa de Jezabel. Isso aqui é muito importante. Eles já não eram independentes, eles eram financiados por Jezabel, dependiam da estrutura do poder. E normalmente, irmãos, quem depende financeiramente, quem paga a mesa, controla a mensagem. Os irmãos estão comigo? Diga amém. Quem controla a mesa, paga a mesa, controla o que se fala. Ela não apenas matou os profetas do Senhor, como ela os substituiu, mudando agora o recado. A voz profética não era mais algo vindo do céu para confronto, condenando o pecado, o erro, não as pessoas, mas o pecado e o erro, mas agora a voz profética era conivente, era de acordo com o que ela queria. A mensagem tinha a ver com o que ela desejava e nunca condenando os seus próprios erros. Jezabel usou a religião para legitimar a imoralidade. Baal e Azerá envolviam prostituição cultural, exploração do corpo, banalização da sexualidade, fertilidade como divindade. O pecado deixou de ser combatido e passou a ser celebrado. Irmão, será que nós estamos falando da época de Jezabel ou estamos falando do século 21, 2026? Aonde muitos líderes religiosos estão comprados, aonde se fala que aquilo que foi pago tem que ser falado, aonde não se prega mais no púlpito contra o pecado.
tudo é amor, tudo é tranquilidade e paz. Paz e amor. Nada vai dar errado para você, tudo vai dar certo. Que evangelho é esse? Esse evangelho foi comprado. Então, esse cenário não é muito diferente dos dias de hoje. Nesse contexto, a fidelidade dos servos de Deus se tornou uma ameaça. Elias, um profeta genuíno e combativo, se tornou um alvo. O sistema de Jezabel era político, religioso, ideológico, moralmente corrupto. Ela não queria apenas governar Israel, ela queria moldar a... Elias não enfrentou apenas profetas, ele enfrentou um sistema, ele enfrentou algo que foi banalizado, um pecado que foi institucionalizado. Então, lá em Apocalipse, Jesus até cita Jezabel, dizendo, Jesus fala, Jezabel como tipo espiritual, não apenas de pessoa, mas como uma potestade. O texto lá para uma das cartas das igrejas, toleras Jezabel, que se diz profetiza. Então o sistema que mistura a verdade com o erro, usa a espiritualidade para justificar o pecado, persegue quem confronta. Esta era a realidade. Este era o cenário. Então, quando a fé, irmãos, é usada para servir interesses, a verdade vai se tornar uma ameaça. Quem se posiciona acaba pagando o preço. Então, Elias, ele não estava apenas cansado, ele estava pressionado por um sistema dominante. O esgotamento dele tem um contexto espiritual e social. Jezabel não perseguiu Elias porque ele era fraco, mas porque ele não se dobrou ao sistema. Pois bem, isso é muito importante para que eu e você possamos entender. Alguns tornam esse momento de Elias muito banal, outros associam apenas com a depressão, o que é também uma verdade. E muitos pensam assim, Elias exagerou, Elias ele se deixou levar, ele se perdeu emocionalmente. Não, irmãos, a pressão era muito grande. Quando ele enfrenta o combate no monte dos profetas de Baal, ele lidou com uma batalha contra 450 profetas idólatras comprados por Jezabel, pelo sistema, e tinham mais 400 que estavam na convocação assistindo aquele palco, aquela cena. Então, ao todo, aqueles que entraram na linha de combate foram 450 e tinham mais 400 que estavam ali atendendo a convocação de Jezabel, assistindo e como se fosse uma torcida, você entende? Vamos lá, quero ver. Então, ao todo, quase 850 profetas. A pressão era grande. Repentinamente, uma pessoa quando chega ao ponto de desistir, de dizer eu não aguento mais, é porque ela já passou por um processo longo de pressão, de perseguição, de angústia, de batalhas constantes. E nós precisamos lidar com isso. Nunca, como nos dias de hoje, as pessoas, a geração, está tão oprimida, tão sobrecarregada. As pessoas estão sendo bombardeadas de notícias, bombardeadas de problemas. Gente, antes para você, por exemplo, esse fato que aconteceu com o pastor, com a família dele, um torpedo, e às vezes o torpedo ficava, dependendo do sinal do celular, demorava de chegar e não chegava.
E quando chegava, o problema já tinha acontecido ou tinha resolvido. E ressuscitou ao terceiro dia. Muitos discípulos viajaram para longe para avisar que Jesus tinha morrido. E a viagem durava em média 5 dias. Olha que engraçado, pastor Malvina. Quando eles chegaram para falar, Jesus morreu, o que tinha acontecido? Jesus já tinha ressuscitado. Que coisa interessante. Irmãos, hoje, a pessoa piscou lá na Rússia, você sabe em tempo real. Ela liga o celular e fala, pisquei, gente. Todo mundo está sabendo. E isso parece bom, tem o seu lado bom, porém nós somos bombardeados com coisas que às vezes nem precisávamos saber, nem precisávamos estar tão engajados. E isso vai sobrecarregando. Isso vai nos adoecendo às vezes. E são tantas coisas. Nós estamos num tempo em que tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser rápido. As pessoas estão com dificuldade de cozinhar. Vai fazer uma comida, não quer esperar cozinhar. Não, põe no micro-ondas, põe não sei na onde. Não, tem que ser rápido. Por que tem que ser tão rápido, irmãos? Por que tem que ser tão rápido? Sabe, e isso tudo vai nos oprimindo. É como se nós estivéssemos sempre devendo no tempo. Quantos aqui tem uma sensação, às vezes, na sua vida, que você está sempre no negativo com o seu tempo? Levanta sua mão aí, se você for corajoso. Você faz e parece que você está sempre atrás. Você nunca está no tempo certo. Meu Deus, estou atrasado. Meu Deus, perdi isso. Meu Deus, aquilo. E você parece que está sempre atrás. Meu irmão, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O descanso nem cenário nos ensina a cuidar da alma para não desistir no caminho. Escute uma coisa, irmãos. Abandonam propósitos. Pessoas quebradas emocionalmente vivem no modo sobrevivência. Cuidar da saúde emocional também é posicionamento espiritual. Elias venceu os profetas de Baal. Davi venceu gigantes, porque ele não venceu só um gigante fisicamente, ele venceu muitos outros problemas, mas ambos enfrentaram batalhas internas. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Vitórias públicas, vitórias que todos veem, não anulam a nossa humanidade, não anulam as crises privadas, as crises que ninguém vê. Esses homens, tanto quanto Jesus, também choravam. A Bíblia diz, e Jesus chorou. Não há pecado nenhum em chorar, irmão. Você pode falar para o seu irmão, fala para ele, não é pecado chorar, fala para ele. O problema não é chorar. O problema é você permanecer no lugar do choro e não se posicionar e entender o tempo do choro que acaba e o tempo do riso que se inicia. Então, depois do confronto, do processo, Deus nos conduz à cura. Eu quero deixar aqui 3 orientações para vocês. A primeira, nesse processo, se você quer viver uma vida posicionada espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, reconheça o cansaço. Reconhecer o cansaço, irmãos, também é um ato de fé. Reconhecer o cansaço também é um ato de fé. Vamos ler de novo o texto, eu creio que também está na projeção. É apenas um pequeno versículo. Põe para a gente aí, vamos lá, 1, 2, 3. Basta
Toma agora, ó Senhor, a minha vida. Mais uma vez, bem forte, vamos lá, 1, 2, 3. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Elias, irmãos, não caiu em pecado. Ele caiu em exaustão. O profeta que enfrentou os 450 profetas de Baal, na presença de mais 400 que participavam, agora estava se sentindo sozinho, cansado, emocionalmente esgotado, abatido. Escute, irmãos, não era falta de fé, era excesso de carga. Muitas pessoas estão fracas espiritualmente, estão emocionalmente cansados. E o que é isso, pastor? Isso é cansaço. E cansaço não tratado vira desânimo, vira isolamento, vira desistência. Nós precisamos aprender a reconhecer nossos limites, a parar de fingir força o tempo todo. Falar quando nos sentimos fracos não é sinal de fraqueza, é maturidade. Irmão, você não é Deus, você não é um super-herói da Marvel, você é gente de verdade, você não é o Capitão América. Quem assiste sabe o que eu estou falando, quem não assiste me perdoa por esse exemplo, mas você não é o Hulk, que destrói tudo e fica de pé. Capitão América apanha, e ele fala, eu posso ficar aqui o dia todo. Você fala, meu Deus, não é possível? Não, a gente é gente de verdade, de carne e osso. E tem hora que a gente cansa. A Bíblia diz que o meu Jesus, o seu Jesus, fadigado, esgotado, vai para o lugar da oração, e ele fala, Pai, eu não aguento mais, se possível afasta de mim esse cálice. Não há pecado, o problema é a gente querer manter uma aparência de uma coisa que não é verdade, se manter forte o tempo todo, para mostrar para as pessoas que a gente é forte. Você quer mostrar o quê? Para quem? Sendo que Deus conhece o meu e o seu coração, nós precisamos tomar cuidado, porque senão o cansaço não tratado nos leva ao desânimo, nos leva à depressão, nos faz ficar isolados, nos faz desistir do propósito. Sabe, nem sempre o cansaço é físico, mas às vezes é o físico. Às vezes uma boa noite de sono resolve muitas coisas. Tem pessoas que estão no seu limite de tudo, porque não dorme direito, não come direito, não descansa direito, está sempre com a mente ativa. Meu irmão, muitos aqui têm coragem de morrer pelos seus filhos, pela sua família, por Jesus, mas eu quero desafiar você nesta noite, tenha coragem de viver. Tenha coragem de viver. Fala para o seu irmão assim, eu desafio você a viver. Fala para ele. Sabe, quando nós enfrentamos o problema, tem pessoas que qualquer coisinha, não é o caso de Elias, ele fala, ai Senhor, me mata logo. Normalmente, quando a pessoa fala isso, é porque ela já vem de muitos processos. Então, como diz o velho ditado, qualquer gota que cai no copo, derrama. Porque o copo está sempre cheio. Ela está sempre esgotada. Sabe, meu irmão, nós precisamos entender que somos limitados. Servimos a um Deus ilimitado, mas nós somos limitados. É tempo de tratar esse problema. É tempo de você se posicionar e cuidar, entender que tem limite. Eu tenho feito até isso aqui na igreja. Dependendo do atendimento que eu estou fazendo, eu percebo que a hora vai estourar. Eu falo, gente, essa conversa não vai dar para fazer em uma conversa só. Então vamos fazer uma outra conversa, um outro atendimento. Porque se eu ficar aqui até 3 da manhã atendendo as pessoas, daqui a pouco vocês não vão ter mais pastor. Morri. Cadê o pastor? Morreu esgotado. Está amarrado, é claro que é exemplo. Mas se você não se cuida, se eu não me cuidar, é isso que vai acontecer. Não, porque a faculdade, porque eu tenho que fazer uma pós, agora um doutorado, agora um mestrado, agora outra faculdade. Olha, irmão, estude, mas você precisa entender o tempo das coisas.
Tem hora que você precisa parar, entender qual é o momento, qual é o cenário, ter equilíbrio, limites. Porque senão, daqui a pouco você está desistindo de algo que é mais importante, de propósitos maiores. E muitas vezes, trocando algo que é imediato por algo que é longo, é duradouro, é longínquo ou ainda é eterno, porque você está fadigado e você perde o melhor de Deus. É tempo de reconhecer os limites, parar de fingir força o tempo todo. E quando você estiver se sentindo fraco, você fale: eu estou cansado, eu estou fraco, eu preciso de um tempo, eu preciso descansar. Às vezes lá em casa eu faço isso, eu falo para as crianças: olha, eu vou para o quarto, eu vou deitar, eu quero pedir para vocês, se possível, não me chame, não abra a porta, porque eu preciso descansar. E deita e dorme. Porque eu já falei para vocês isso e eu repito: se o Deus que você serve não é capaz de cuidar da sua vida enquanto você dorme, então você está servindo o Deus errado. Enquanto você dorme, Deus está cuidando de você. Ele cuida da tua alma, da tua casa, das tuas finanças. Se você acha que tem que trabalhar 24 horas por dia para viver, você está servindo o Deus errado. Você serve a um Deus que não é o Deus que criou os céus e a terra, que é muito pequeno. Porque o Deus que eu creio, o Deus da Bíblia, Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele é um Deus que cuida e dá aos seus amados até enquanto eles dormem. Em segundo lugar, Deus cuida do corpo antes de tratar a alma. É tão poderoso que o texto diz: então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Olha que poderoso. Deus não veio dar sermão. Deus não chegou para Elias e falou: Elias, o que é isso, Elias? Onde já se viu? Você é meu servo altíssimo, poderoso, que eu escolhi, chamei, ungi. Você é demais. Você não pode fazer isso, Elias. Dormindo, fugindo, cansado. Elias, a partir de hoje, está excluído. Elias, você não serve mais para o ministério. Não é assim que às vezes a gente ouve no trabalho? Não é assim que a gente às vezes ouve em muitos ministérios, em muitas condutas de liderança, pastorais? Quando você fala: pastor, eu não estou aguentando, estou cansado. Aí o pastor, ao invés de falar assim: ô meu filho, tá bom, então vai descansar, recupera. Fala: mas como assim você vai desfalcar o ministério? Como assim você vai deixar a gente na mão? Eu tenho ensinado isso aqui na igreja constantemente. O ministério é importante, mas não é mais importante do que a tua vida. E que adianta você vir aqui servir, sendo que a tua vida está quebrada, está doente, está com problema, está cansado? Não, meu irmão, vai cuidar de você. Incoerente. Deus chega para Elias, não cobra ele de missão, não cobra ele responsabilidades. Deus percebe que Elias está esgotado e ele manda um anjo. Ele fala: eu vou cuidar do meu servo, eu vou dar de comer para ele, eu vou dar descanso para ele, eu vou renovar as forças dele. Aleluia, aleluia. Meu irmão, eu não sei como está o teu coração, a tua alma. Talvez não é nem o teu corpo, mas a tua alma, a tua mente. Eu quero que você nesta noite seja lembrado que o seu Deus te ama, Ele cuida de você, e Ele quer que você venha descansar a sua alma nele, que você venha se lançar nos braços dele. Que o Senhor não está te cobrando resultados, Ele te cobra uma vida posicionada. Ou melhor, Ele te conduz nesse lugar de uma vida santificada, posicionada, disciplinada, que se cuida. A Bíblia fala que o maior mandamento qual é? Qual é ele? Ame o Senhor teu Deus de todo o coração. E ame o teu próximo. Ok? Ok? E qual que é o reflexo do final do texto? Como a ti mesmo. Ué, se você não se amar, meu amigo, se você não se cuidar, talvez o reflexo de como você vai amar o próximo vai ser destrutível. Então, nós precisamos compreender. Antes de corrigir Elias, Deus deu descanso, deu alimento, Ele deu tempo para ele. As pessoas precisam de tempo, as pessoas precisam de descanso, as pessoas precisam de alimento. Muitas vezes
nós não temos forças nem para orar, precisamos que alguém ore por nós. Não temos forças para ler a palavra, precisamos que alguém leia para nós, fale conosco. Todos nós já passamos, se não passou, vai passar por esse momento. Então, Deus não deu o sermão, fala comigo, Deus deu sustento. Nós vivemos uma geração espiritualmente ativa, mas muitas vezes fisicamente e emocionalmente negligente, sem descanso, fé adoecida. Está cheio de pastor doido aí, cheio de ovelha doida. Como assim? É um dando patada no outro, é um gritando com o outro, é umas confusão dos diabos. E o pior, isso na igreja, aí vai para casa. Chega em casa, é que nem o Chaves, né? Fala, Kiko, o quê? O que foi? Ninguém sabe o que está acontecendo. Por que você está gritando? Normalmente, quando a gente está esgotado, nós perdemos o controle das emoções. Nós não conseguimos gerenciar as emoções. Nem sempre é o dinheiro que está faltando, nem sempre é o trabalho, nem a igreja. Muitas vezes falta descanso, falta equilíbrio nas tuas emoções, falta você parar. Sabe, irmão, tem gente que é tão terrível que ele vai para casa, ele tem a chance de descansar, ele é capaz de passar o dia inteiro aqui no celular. Aí você fala assim, mas eu descansei, pastor. O seu cérebro não descansa. O cérebro fica carregado de informação. Aí você vai dormir, você deita, descansa, aí você acorda. Aí você fala, pastor, ou então para alguém, fulano, eu estou com a sensação que eu dormi e não descansei. Alguém já passou por isso, sim ou não? Eu já passei tanto. Por quê? Porque você não descansa a tua cabeça. Ah, pastor, isso não é espiritual. É sim. Porque se você não tiver equilíbrio na tua cabeça, nas suas emoções, você vai sair xingando, berrando, discutindo no trânsito, brigando com o seu patrão, com um funcionário, colega de trabalho, com os irmãos da igreja, na célula, no GC. Vai ficar um doido varrido, desequilibrado. Como é que os frutos do Espírito Santo vão fluir numa mente esgotada, num coração, numa alma fadigada? Como é que vai ter ali paz, mansidão, domínio próprio? Não tem como, porque aí transcende o espiritual, vai para o físico. Então o próprio Deus entende isso e Ele permite Elias descansar mentalmente, as suas emoções, a sua alma. Fala comigo, cuidar do corpo é espiritual. Em 2026 começou, irmãos. E o que é que você está fazendo já? Como é que você acorda? Que hora que você dorme? O que você come? Ih, pastor, o culto virou agora nutricionismo, o que mais? Virou culto fitness? Não. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Deus vai fluir em nós, através de nós, mas nós precisamos cuidar do nosso corpo. Então, como que estão as suas emoções? Está só reprimindo? Só reprimindo. Não compartilha, não procura o pastor, não procura a pastora, não procura um terapeuta. Alguém capacitado para sentar, conversar e falar, olha, eu estou com problemas nisso, estou com dificuldade naquilo, eu não sei como resolver isso. Você não fala, só vai internalizando. E aquela conversa, não, eu não quero atrapalhar ninguém, eu não quero incomodar ninguém. Não. E você vai virando um lixo emocional. Não dá, irmãos, você não vai suportar. Nós somos seres humanos, nós não suportamos. Nós precisamos abrir o coração, precisamos fazer faxina espiritual, precisamos nos alimentar. Irmão, quem tem celular aí? Quem tem celular? Levanta o celular aí na mão, tá fácil aí. Ó, só mostra aí. Ó, eu não sei qual é o seu celular, eu não quero falar nada de competição de marca, pelo amor de Deus. Isso aqui é irrelevante, né? Mas preste atenção numa coisa. O seu celular, assim como o meu, ele pode ser talvez de última geração. Ele pode ter 1 tera de espaço, 256 gigas, não sei quantos de memória. Ele pode fazer 1 milhão de coisas. Escute, se a bateria dele estiver fraca, o que ele vai fazer? O que ele faz? Nada. Não, mas ele tem
não sei quantos de espaço, ele tem memória boa. Não, eu posto tantas fotos, as imagens que eu faço nesse celular é maravilhoso. Não, as fotos, não, porque aqui é um computador para mim. Ok, se ele tiver, no meu, por exemplo, chega a 8%, 2% ou 5%, você vai mandar uma mensagem, ele já manda meio torto. Piscando os olhinhos assim, sabe? Já dá uns bugs. Aí você fala, mas não é possível, esse aparelho é muito bom, não é possível. Irmão, não importa o quanto um aparelho seja bom, se tiver a bateria fraca, ele não vai dar conta. Tem gente que fala assim, mas eu sou formado em 3 faculdades. Não, mas eu estudei psicologia. Não, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Deus fala comigo, Deus me usa, Deus é na minha vida. Mas se você tiver com a bateria fraca, não vai dar certo. Não vai funcionar, irmão. Pega um crente cheio do Espírito Santo, com fome e cansado. Aí você chega para ele, primeiro que você vai falar para ele, a paz, irmão, ele está assim. O que foi, irmão? Só Deus sabe, só Deus sabe. Que é isso, irmão? Irmão, não fala comigo hoje não, que eu não estou bom. Você não está bom, irmão? Que isso? O que está acontecendo? Cansado, com fome. Aí, como é que você vai atender as pessoas? Como é que você vai conviver com as pessoas se você não está com paciência nem com você mesmo? Você não tem paciência nem com você. E, gente, tem gente aqui, eu tenho certeza que eu já lidei com isso comigo tantas vezes, que se você tiver que conviver só com você, durante um mês, não mês não, é muito, uma semana, você não vai aguentar você. Daqui a pouco você fala com você mesmo, caramba, Heber, você está me enchendo o saco. Poxa, dá um tempo. Você não se aguenta, não se aguenta. Porque a gente, quando não se cuida, fica insuportável. Quando o Senhor não é conosco, não conduz as nossas emoções, os nossos pensamentos, nós nos tornamos insuportáveis. Então, é tempo de se posicionar. É tempo de filtrar, é tempo de saber o que você assiste, o que você ouve. Você sabe que até as frequências musicais hoje estão em outro lugar para acelerar as pessoas, para deixar as pessoas com senso de urgência constantemente. Não, meu irmão, sai deste lugar. Da palavra do Senhor, nós encontramos descanso para a nossa alma. Nós não somos obrigados a andar no ritmo do mundo, nós andamos no tempo de Deus. Fala amém? Então guarde isso. E terceiro, falar com a própria alma é um ato de cura. Dentro do que nós estamos falando, a Bíblia fala o que Davi disse no Salmo 42, verso 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás abatido, ó minha alma? Uma pergunta que ele faz para a própria alma. Davi não ignorou a dor, ele conversou com a própria alma, ele não negou o sofrimento, mas também não se deixou dominar por ele. Muita gente hoje, irmãos, escute porque isso é sério, conversa com todo mundo, menos com Deus. Alimenta pensamentos negativos, pensamentos errados, mas não troca os pensamentos errados pelos pensamentos de Deus. Fala com todo mundo. Todo mundo virou terapeuta, todo mundo virou pastor, psicólogo, capacitado para aconselhar. Que para mim isso é mais fofoca e conversa fiada do que mudança de vida. Porque quem realmente quer mudar de vida não fala os seus problemas para qualquer pessoa. Não abre coração para qualquer pessoa. Meus irmãos, nós precisamos falar, mas falar com a pessoa certa. Precisamos abrir o coração, mas abrir o coração no lugar certo, para as pessoas certas. Quando eu vejo cristão indo para a internet, para os stories, para os feeds, falar como se estivesse desabafando com alguém no particular, eu fico horrorizado. Eu falo, meu Deus, será que essa pessoa sabe que tem um monte de gente vendo o que ela está falando, o que ela está postando? Não é possível. Expondo a vida para quem não tem
mínima condição de ajudar, ou então está pronto para destruir, torcendo para acabar com aquela família, com aquela pessoa. Meus irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor. Olha, já é mais que comprovado, a ciência já comprovou o poder da oração. Pessoas nos hospitais em que recebiam oração tinham mais chances de vida do que as pessoas que não recebiam. Pessoas que oravam no hospital, no momento de dor, no leito, aumentam o desenvolvimento da imunidade no seu organismo, combatendo as bactérias cancerígenas e enfermas. A oração é uma higiene espiritual. Você fala com Deus, Deus te ouve, e você põe para fora todas as toxinas do mundo, tudo aquilo que está destruindo a tua alma. Por isso nós temos tantos salmos de Davi, porque Davi estava feliz, salmodiava, estava triste, salmodiava, fazia uma oração, fazia um salmo e dizia: Senhor, eu estou sendo perseguido, Senhor, eu estou sendo afligido, mas Senhor, eu espero em Ti, eu espero em Ti, eu confio em Ti. Um dos salmos que ele dizia: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Ele colocava o seu coração diante de Deus. Se você quer ter uma alma descansada, espiritualmente higienizada, você precisa orar mais, você precisa se derramar mais, você precisa chorar na presença de Deus, encontrar-se com o Senhor no lugar secreto. Está cheio de gente angustiado, mas não é capaz de ir para o quarto orar. E eu não estou dizendo que você não deva procurar ajuda especialista, ou do pastor, dos irmãos de confiança, de oração, de intercessão, mas você precisa aprender a desenvolver o seu caminho, o lugar onde você é curado em Deus. Fala para o seu irmão assim, fale das suas dores, não esconda nada. Fala assim: Deus sabe, mas você precisa falar. Aleluia! Escute, meu irmão, dê nome para o que você sente. O que é que você está sentindo? Raiva? Então fale: Deus, eu estou com raiva. Nomeie o que você sente. Tristeza? Então fale: Deus, eu estou triste. Aí já começa a higiene espiritual e a cura. Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou fadigado. Senhor, eu acho que eu não aguento mais esses problemas que eu estou enfrentando. Meu Deus, está demais para mim. Senhor, tem misericórdia. Fale, expresse, dê nome, leve suas emoções a Deus. E quando você derramar tudo, você começa a substituir as mentiras do diabo na tua cabeça pela verdade da palavra. A Bíblia diz: em todas as coisas somos mais do que vencedor. Paulo diz, se eu não me engano, na segunda carta, capítulo 4, ele fala: em tudo somos afligidos, somos perseguidos, somos assolados, mas não derrotados, mas não abatidos, não destruídos. Então nós precisamos dar nome e substituir. Pode observar, os salmos sempre começa com um lamento, com uma dor, com uma expressão negativa do sofrimento, e no final termina: mas eu vou louvar ao Senhor, mas o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza. Esperança. Se você serve um Deus como eu sirvo, Deus da Bíblia, um Deus que criou os céus da terra, meu irmão, não vai terminar mal, vai terminar bem, vai ficar tudo bem. E se você já leu comigo as escrituras, no final, lá em Apocalipse, aquele que venceu a morte e ressuscitou, ele tem a chave da vida, e nós iremos nos assentar com ele e desfrutar de uma vida eterna. O livro diz que vai terminar tudo bem. Então, por favor, não termine suas orações sem esperança, não termine os seus desabafos com Deus na derrota. Ainda que os teus olhos não vejam, você crê e você se alegra e você diz: Senhor, eu sei que tudo vai ficar bem. Por isso que eu gosto de orar sempre também citando a palavra. Quando estou orando, eu digo: Senhor, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Ainda que eu ande pelo vale escuro, sombrio da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. É maravilhoso. Eu procuro citar os textos, falar da palavra, mencionar Jeremias 29:11, porque só eu é que sei dos planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e de prosperidade e de não lhes causar danos. Então eu reivindico, eu relembro para minha alma a palavra. Troque as mentiras do mundo, os teus pensamentos humanizados e cheios das coisas do mundo pela palavra. Emoções reconhecidas são emoções tratadas. Fala comigo, emoções reconhecidas são emoções tratadas. E por fim, a restauração vem quando decidimos continuar. Elias se levantou, comeu, bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, o monte de Deus. Davi, o texto que nós já citamos, espere em Deus, minha alma, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador. Elias levantou e caminhou. Davi escolheu esperar em Deus. A cura começa quando a pessoa decide não parar. E esse parar não é descansar, mas é seguir a jornada. Não é desistir da jornada. Irmão, ainda que você esteja cansado, há momentos que você precisa parar fisicamente, mas você não pode desistir. Às vezes o cenário financeiro é complicado, o cenário familiar é complicado, mas vai passar. Tudo passa. Escute, tudo passa. Continue caminhando mesmo cansado. Continue orando mesmo sem vontade. Continue confiando mesmo ferido. Escute, Deus não descarta pessoas cansadas, Ele as restaura. Deus não descarta soldado ferido, Ele cura e Ele restaura. Então nós precisamos crer nisso de todo o nosso coração. Eu quero dizer para você, para nós orarmos nessa noite, você não precisa se curar sozinho, mas você precisa se posicionar para ser cuidado. Você precisa se permitir ser cuidado. Homens com mais de 40 aqui, fala amém. Então nós homens não podemos fugir do médico. Infelizmente as mulheres vão mais no médico do que os homens. Por mais que tenham homens que são mais focados, cuidadosos, a estatística mostra que os homens vão menos no médico. E o pior, irmão, tem homem que faz graça. Ah, pastor, estou com uma pedra no rim aqui, mas normal. Normal, irmão, você acha graça nisso? Ah, uma pedra na vesícula. Ah, minha pressão fica subindo e descendo, mas normal, faz parte. E o que você faz com isso? Espera a morte chegar? Vai no médico. Procure saber o que está acontecendo. Se o problema é tua alimentação, muda a alimentação. Para de querer comer como se não houvesse amanhã. Eu já falei isso aqui, que eu fico horrorizado com pessoas que ficam caçando restaurante. Coma à vontade, coma à vontade. Eu falo, gente, o que é comer à vontade? É comer até morrer? Eu vou num lugar, no restaurante, meu prato, irmão, é 2 colheres de arroz, uma de feijão, vai. É um prato normal. Mas tem gente que não, se ele não vê o prato transbordando, se ele não vê que ele pode repetir, ele não posso nem entrar aqui, porque aqui eu não vou comer o suficiente. Meu Deus, que loucura. O que está acontecendo? Eu quero lembrar você, irmão, que glutonaria também é pecado. Aí o médico fala para você, cuidado com os doces, cuidado com o açúcar. Você fala, não, isso é besteira. E toma açúcar, você está pecando. A gente critica o pecado imoral, do cara que adulterou, do cara que prostitui, da pornografia. E você que não cuida da sua boca grande, desse estômago sem fim.
Ai, pastor, credo, é duro, mas é a verdade, é posicionamento, irmão. Eu sei que cada um de nós tem um metabolismo, às vezes não é fácil, mas o que o Senhor está falando conosco aqui? É tempo de se cuidar, porque Deus quer cumprir a promessa em nós e através de nós. Eu tenho pessoas na minha família que lutam, porque o metabolismo é diferente. Tem gente que come uma bala, irmão, e engorda 2 quilos. É mentira, é verdade? É uma luta. Tem gente que come um caminhão e continua um palito. Você fala, misericórdia, o que é isso? Só que eu tenho uma notícia para você. Nem sempre aquele que está engordando e come tão pouco, está lutando, está tão doente assim. Às vezes o magrinho é o famoso falso magro. Está magro, mas está todo doente. É perigoso no médico, mas fala assim, rapaz, está morrendo. Irmãos, é tempo de nós nos posicionarmos. Oração, jejum, cuidar do corpo, da mente, do que você come. Tem pessoas que até me julgam como chato. O pastor não come qualquer coisa. Irmão, eu não como qualquer coisa. Sabe por quê? Já tem alguns anos que eu cansei de passar mal. Eu cansei de comer na esquina e ir para o hospital e ficar com dor de cabeça, fígado atacado. Eu cansei disso. Seleciono bem o que eu como. Tem irmão que até fica constrangido. Eu pego, olho, eu cheiro. Isso aqui está com cara de azedo. Isso aqui está estragado. Ah, mas é caro. O que é mais caro? A minha comida ou a minha saúde? O que é mais caro? O hospital, o remédio ou a minha saúde? Vamos pedir uma pizza? Ok, aonde você vai pedir? Quem faz? Como faz? Credo, pastor, isso é muita frescurite. Irmão, a hora que você entender isso, você vai viver melhor. Você vai dormir melhor. Você vai parar de tornar a tua saúde barata e colocar ela num prato aonde o inimigo destrói. É tempo de nós nos cuidarmos. Deus quer que a igreja viva uma vida em abundância. Diga amém, irmãos. Que nós venhamos ser um testemunho vivo e venhamos nos posicionar para que nós possamos levar a mensagem. Eu já falei para vocês aqui, me fugiu o nome do rapaz, do pregador evangelista, me fugiu o nome dele agora, mas ele morreu aos 30 e poucos anos, porque ele não cuidava da saúde, e no seu leito de morte, foram perguntar para ele o que ele tinha a dizer. Ele disse: Deus me deu uma mensagem em um cavalo. Hoje eu já não posso mais pregar a mensagem, porque o cavalo está doente e está morrendo. Perdi o cavalo e perdi a chance de pregar a mensagem. Cuida do seu corpo. Tem almas, tem famílias, tem vidas que estão esperando você. Tem pessoas que o pastor nunca vai alcançar, só você. Só você. E aí, Deus precisa que você viva. Ele disse: Elias, você não vai morrer ainda. Eu ainda tenho missão para você. Então, por favor, descansa, coma, descansa, recupera a energia, recupera o ânimo, descansa a tua alma, tuas emoções, porque a hora não acabou. Eu quero lembrar você, meu irmão, o plano de Deus ainda não terminou na sua vida. Deus tem planos para você, e é por isso que você está aqui ainda. Então, por favor, não atrapalhe os planos de Deus. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide da sua mente. A pergunta que o Senhor fez para Elias, Ele faz para nós. Deus pergunta: o que fazes aqui? O que fazes aqui? Foi o que Ele disse para Elias. Mas não para acusar, mas para conduzir num processo de restauração. Escute, Elias nos ensina que até os fortes se cansam. Davi nos ensina que até os ungidos se entristecem. Mas Cristo nos mostra que Deus não abandona os cansados, nem rejeita os abatidos. Em Jesus, a alma encontra descanso, o corpo encontra sustento e propósito. Que nós possamos nos apegar em Jesus.
Cuide da sua família. Cuide da sua vida. Cuida, irmão. Nada de preguiça. Levanta cedo. Levantar cedo faz bem. Pastor, você gosta de levantar cedo? Eu não gosto de levantar cedo, mas eu faço questão, porque eu sei que isso me faz bem. Os dias que eu durmo um pouquinho mais tarde, eu falo para minha esposa: nossa, eu estou com a cabeça esquisita, um mal-estar, uma dor de cabeça, uma sonolência, um negócio esquisito. Você levanta cedo. Eu sei que cada um tem um relógio fisiológico, mas levantar cedo faz bem. Faz o devocional, leia a palavra, a mente está fresquinha. Primeira coisa que você faz, contato com a palavra. Oração. Pela manhã te buscarei, de madrugada me achegarei a ti. Depois começa o dia. Busquemos ao Senhor, sejamos disciplinados. Ei, homens, mulheres, famílias, saia do celular, pega o teu filho, tua filha, vai brincar com ele, tira um tempo com ele, olho no olho, sem celular, pega um joguinho, alguma coisa, qualquer coisa que você puder, converse com teus filhos. Tem gente que os filhos estão crescendo e você não está nem olhando no olho do teu filho. Daqui a pouco teu filho está grande, está homem, está moça, e você perdeu, passou. Você não dialogou, você não olhou nos olhos, você não viu essa criança crescer. Porque tudo é problema, tudo é os outros, é as emoções. Eu estou cansado, estou estressado, meu Deus. Para de culpar os outros, para de transferir a responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade e vai cuidar da tua vida. Porque fulano, tem gente que está aqui ouvindo essa palavra e está assim: essa palavra seria boa para fulano. Não, irmão, ela é para você. Você está aqui, ou quem está assistindo, é para mim, é para você. A gente sempre pensa: fulano tinha que ouvir isso. Não, é você, é eu, somos nós. É tempo de posicionamento. Ei, irmão, casa bagunçada também é problema emocional. Levanta, não arruma uma casa, não passa um pano, não varre, não tira um lixo, não organiza. Você vive na bagunça. Isso mostra que as tuas emoções estão bagunçadas. A tua cabeça não está boa. Eu estou cansado, eu não consigo. Eu não quero mexer. Eu não aguento. É muito problema. Não dá mais. Ei, não dá, então vai cuidar. Vai cuidar. Vai procurar ajuda, orientação. Já pensou? Se você chegasse aqui na igreja agora, no culto, e você encontrasse lixo nas cadeiras, as cadeiras tudo bagunçadas, aí você olhasse aqui para o altar, tudo quebrado, uma lâmpada quebrada, tudo esquisito, você ia falar assim: que isso? Que negócio é esse? Você ia gostar de ficar aqui? Você ia entrar e falar: meu Deus, que ambiente esquisito. Irmão, casa de Deus também é lugar de ordem. Tem que estar pintadinho, tem que estar funcionando. Quando queima uma lâmpada tem que trocar. Já tem uma ali que queimou, estou vendo ali, ó. Tem que trocar, tem que cuidar. Porque se a gente deixar, como que fica? Fica um caos. Todo dia é dia de trabalho. Fala comigo: casa é lugar de trabalho. É tira lixo, é arruma a cama, é lava banheiro. Mas é chato. Então não tenha casa. Mora na rua, fica andando pela rua. Eu sigo uma pessoa que ela tem uma Kombi, montou um motorhome na cama e fica na Kombi. Então vai ver na Kombi, mas ainda assim na Kombi tem que arrumar a Kombi também. Não tem jeito, irmão. Mas toda falta de disposição revela um problema emocional. Deus está nos levantando para que nós venhamos ver um novo tempo. Chegou a hora de você se posicionar. Muitas das bênçãos de prosperidade que não chegou até você é falta de organização. É falta de curar as emoções. Às vezes Deus manda um cliente para você, maravilhoso, você joga fora, porque você não está pronto nem para atender o cliente. Olha como isso é sério. Você perde as bênçãos, você mesmo se atrapalha. Em nome de Jesus, não vamos mais nos atrapalhar. Vamos prosperar, vamos viver a cura e vamos viver o plano que Deus tem para nós. Você crê nessa palavra, você recebe, aplauda o Senhor com o teu coração, a tua alma, a tua mente, em nome de Jesus.
Aleluia. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. E nesta oração, que você possa ser muito sincero e dizer para Ele tudo aquilo que você precisa entregar ao Senhor. Quais são os problemas, as crises, as dificuldades? Fale com Jesus e diga para Ele: eu vou tomar uma atitude, eu vou me posicionar, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar dos meus filhos. Para de transferir, para de fugir, para de dizer eu não aguento mais. Ok, se você não aguenta mais, a pergunta é: o que é que você está fazendo com isso? Qual é a postura, qual é a decisão? Ficar falando não aguento mais a vida toda não resolve. Você precisa de ajuda? Então permita-se ser ajudado. E vamos deixar Deus trabalhar. Um tempo novo está chegando. Algo novo Deus está fazendo nesses dias. E nós precisamos estar prontos, preparados, para não perder o time e não perder nada do que Deus está fazendo e vai fazer em nosso meio. Aleluia, feche os seus olhos. Pai, nós oramos e nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o que nós precisamos fazer ou deixar de fazer para viver uma vida abundante no Senhor. Uma vida, Senhor, que está alicerçada na Tua palavra, que está alicerçada nas verdades do Teu reino. Pai, cura os corações aflitos, cura os corações angustiados. Talvez, meu Deus, pessoas de fato estão cansadas emocionalmente, estão cansadas nas suas emoções, nos seus pensamentos, alma cansada, mas Pai, que eles possam, assim como Davi, dizer: eu ainda louvarei, que eles possam receber a cura que vem do Senhor, a transformação que vem do Senhor, que eles possam viver, ó Pai, uma vida abundante. E toda depressão, angústia, toda tristeza, Pai, ajude os meus irmãos, assim como o Senhor ajudou Elias a sair daquela caverna, a sair daquele lugar. O Senhor tirou ele, o Senhor não humilhou, o Senhor não oprimiu, o Senhor curou, o Senhor tratou, o Senhor o levantou. Que o Senhor nos levante, ó Pai, para que nós possamos cumprir a nossa missão de forma saudável, curados para curar, libertos para libertar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar isso. Faça dessa canção agora uma oração sincera. Confia, Ele vem. E faz o milagre. Oh, olha isso. Se é tão impossível, Parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. E faz o milagre. Oh, diga para Ele, diga. Oh Deus, eu vim aqui só para Te dizer que a minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além de Ti. Que você possa fazer isso, uma oração sincera, e se derramar diante dele. Oh, diga isso. Se sentir sozinho, coração cansado de clamar, Espera no Senhor. espera no Senhor E confia. Espera, Ele vem. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem.
faz o milagre. e faz um milagre. Oh, se é. Teu choro não é em vão, teu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Espera, Ele vem. Confia Confia, Ele vem. e faz o milagre. E faz um milagre. Diga a Deus, oh Deus, Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada. nada além de ti. Oh Deus, Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. eu não tenho nada além, Nada, nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. abraça um irmão aí do seu lado, uma irmã, alguém abraçado com essa pessoa. Ore assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, a minha casa, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha alma cansada. Eu entrego, eu me lanço nos Teus braços. Senhor Jesus, que neste ano que está apenas começando, a fadiga não me tome, o cansaço não me roube, não tire de mim o meu chamado, a minha alegria, o meu propósito. Senhor Jesus, mostra para mim o que é mais importante, as prioridades. Todo senso de urgência saia da minha vida, mas o senso de importância, prioridade, continue trilhando a minha caminhada. Espírito Santo, eu sou Teu, minha vida está nas Tuas mãos e eu descanso em Teus braços. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra que nos conduz, que nos cura, que nos liberta. Eu despeço meus irmãos debaixo desta unção, debaixo desta palavra, posicionados, alicerçados e alinhados na Tua palavra. Uma semana de vitórias, uma semana de paz, de bênção, de milagres, de provisões, de descanso em Ti, de confiança de que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, abençoa os meus irmãos ao entrar e ao sair, ao deitar ou levantar. Anjos do Senhor à direita, à esquerda, atrás, na frente, por todos os lados. Pai, que assim seja, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, casa e família
hoje e para sempre. Se você crê e recebe, diga amém e amém. Vamos aplaudir Jesus. Um beijo no seu coração, um abraço. Eu te amo em Jesus. Uma semana abençoada.